Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Gente, voltei aqui pra gente ver um assunto que é o terror do ensino médio, tá? Ver pelo menos a primeira parte desse assunto, que é o balanceamento de equações químicas. É uma matéria, um assunto que nas aulas de química o índice de reprovação ela é gigantesco, tá, gente? Gigantesco mesmo. Então eu espero nesse vídeo poder ajudar um pouco você. Essa é a primeira parte de algumas partes que eu vou fazer ainda sobre o balanceamento de equações químicas. Hoje a gente vai ver um método para balancear que é chamado de método algébrico. É um método bem simples e bem bacana de ser utilizado aí. Mas antes disso, gente, os alunos sempre me perguntam, professor, por que a gente tem que balancear as equações químicas? A gente balanceia essas equações, gente, para que elas obedeçam à lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, ela é tão famosa, chamada lei da conservação da massa, tá? Que na natureza aparece nos livros de forma poética. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. De forma mais científica, gente, a lei de Lavoisier, escrita por ele próprio, diz isso aqui. A soma das massas das substâncias reagentes é igual à massa das substâncias produtos da reação. Então, a massa dos reagentes, gente, numa equação química, ela tem que ser igual à massa dos produtos, tá bom? E o balanceamento da equação química, ele surge quando não há essa igualdade. Quando a massa do reagente, por exemplo, é maior do que a do produto, ou da do produto é maior do que o reagente, e isso não pode acontecer. E devido a isso surge esse assunto chamado de balanceamento de equações. Então as reações para vocês vão vir geralmente que numa desigualdade, não vai ser igual a massa dos reagentes com a massa dos produtos. E por isso é necessário você balancear as equações. Por exemplo, olha essa simples equação química. Você tem ali dois átomos de hidrogênio, um átomo de iodo. Esses dois reagentes estão se juntando para formar o produto. Aqui no caso nós temos o HI, um átomo de hidrogênio e um átomo de iodo. Então o que acontece, gente? Essa equação ela está balanceada, ela está seguindo a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa. A resposta é não. Por quê? Porque aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, aqui eu tenho dois átomos de iodo, e no produto eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de iodo. Então ela não está balanceada. Ela não está obedecendo à lei da conservação da massa que Lavoisier descobriu. Então é aqui entra o assunto de balanceamento de equações químicas. É necessário eu balancear para que ela siga a lei. Aí no caso, basta aqui eu colocar o número 2. Com isso eu vou ter dois átomos de hidrogênio no reagente, dois átomos de hidrogênio no produto, dois átomos de iodo no reagente e dois átomos de iodo no produto. Então, gente, beleza? Espero que vocês tenham entendido por que balancear equações químicas. Antes de a gente entrar em balanceamento propriamente dito, né, eu quero que vocês entendam a questão do índice e o coeficiente estequiométrico, que são os números, tá, que aparecem junto aos símbolos dos elementos nas fórmulas químicas, nas reações químicas de forma geral. Primeiro eu quero falar para vocês o que é o índice, né? Os índices são números subscritos do lado direito do símbolo do elemento. Então, se você tem um elemento X qualquer, o número que vai estar bem aqui, ó, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser infinitos números aí, eles são o que? O índice, tá, gente? Geralmente, quando tá o 1, a gente não coloca. A gente só coloca, por exemplo, o X, que é o símbolo do elemento aí qualquer. Aí, quando é 2 e diante, a gente já coloca na fórmula química, tá bom? Então, o índice ele vai indicar o que, gente? Ele vai indicar quantos átomos você tem naquele elemento, naquela fórmula química. Por exemplo, olha aqui essa fórmula molecular aqui. A gente tem o CO2, o dióxido de carbono. Quem são os índices aqui, gente? São os números que aparecem à direita do símbolo dos elementos. Aqui no caso você tem o carbono, você não tem nenhum número aqui. Sempre quando tiver um número, o índice ele é o quê? Ele é 1, tá bom? E aqui você tem 2. Esse 2 significa que tu tem o quê? 2 átomos de oxigênio. Então, o índice 1 do carbono significa que você tem um átomo de carbono. E o número 2 que está com oxigênio significa que você tem dois átomos de oxigênio. Isso aí são os índices, tá? Uma coisa que os alunos eles confundem muito. Eles não conseguem interpretar esse dado aqui. Se eles não conseguirem interpretar isso, eles não vão balancear uma equação química de forma correta. Os índices eles também podem aparecer, gente, depois e dentro dos parênteses, como ocorre no caso do fosfato de sódio, o Ca3PO43. Então, gente, os índices eles podem aparecer depois do símbolo dos elementos, eles podem aparecer dentro do parênteses ou fora do parênteses, tá bom? Por exemplo, essa forma do Ca3 parênteses PO4 parênteses 3 significa o quê? Que você tem aqui, ó, 3 átomos do elemento cálcio. Significa o quê? Que você, esse 3 aqui, significa que tu tem 3 vezes o PO4, gente.
PO4. Então, automaticamente, se tu tem 3 vezes PO4, significa que esse 3 está multiplicando 3 vezes essa estrutura. Então, você vai multiplicar por 3 para você saber a quantidade de átomo que você tem. Então, 3PO, você tem 3 fósforo, desculpa, você tem o quê? 3 átomos de fósforo. Então, 3 vezes o oxigênio, como você tem 4 oxigênio, 3 vezes 4 dá o quê? 12 átomos de oxigênio. Então, gente, as informações dos índices, elas são importantes, porque como a lei de Lavoisier fala que os elementos, eles são conservados numa reação química, você precisa saber a quantidade exata de cada átomo, de cada elemento químico, a quantidade de átomos que você tem. No caso dessa estrutura, você tem 3 cálcio, você tem 3 fósforo e você tem 12 átomos de oxigênio. Isso é importante para você balancear a equação química. Outra coisa que os alunos erram muito, gente, os coeficientes estequiométricos, tá? Já os coeficientes estequiométricos, ele é o número que fica à esquerda da fórmula da substância, uma equação química. Então, se eu tenho uma substância X, esse número que aparece aqui, por exemplo, 3, 3x, 5x, 2x, tal. Esse número aqui ele é chamado de coeficiente estequiométrico e não aparece na fórmula química, ele aparece fora da fórmula química, tá bom? Por exemplo, olha essa equação aqui, 2AlOH3 mais 3H2SO4 formou aí Al2SO4, 3 e 6 água. Esses números que estão fora aqui da fórmula, por exemplo, o 2, o 3, o 1, que geralmente quando é 1 a gente não coloca, e o 6, eles são o que? Eles são os coeficientes estequiométricos, são os números que aparecem de fora. E, gente, o que eles significam? Eles significam, por exemplo, bora pegar essa primeira estrutura aqui para a gente dar uma estudada. Vou levar ela aqui para baixo. Esse 2 significa que tu tem o quê? 2 vezes a LO3. Então, esse 2 está dizendo que você tem o quê? ALOH3 duas vezes. Então, tu tem essa fórmula aqui, mais essa, tu tem 2 vezes. Por isso que quando você aparecer o coeficiente estequiométrico na frente, você tem que multiplicar ele por toda a fórmula. Por exemplo, bora traduzir quantos átomos a gente tem de determinado elemento aqui. Você tem o quê? 2 átomos de alumínio, 2 vezes alumínio, você tem 2 átomos de alumínio. Você tem o quê? 2 vezes o quê? O oxigênio. Mas o que acontece? O oxigênio está com o índice 3, significa então que tu tem 3 vezes essa fórmula aqui. Então, 3 vezes o oxigênio dá 3. E 3 vezes 2 dá o quê? 6 átomos de oxigênio. Então, você vai ter que multiplicar o coeficiente estequiométrico vezes o índice, tá bom? Tem que multiplicar vezes o índice. Olha, o hidrogênio, como tem o índice 3 aqui, significa que tu tem 3 hidrogênio. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, você tem 6 átomos de hidrogênio. Então, galera, se vocês conseguirem tirar os dados dos índices, dos coeficientes estequiométricos, possivelmente você vai conseguir fazer o balanceamento da equação química, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos falar agora dos métodos de balanceamento de equações químicas. Existem basicamente 3 métodos, tá, gente? Não significa que só existe isso. São os que são mais utilizados. O método algébrico, que a gente vai ver nessa aula. O método de tentativa, de balanceamento por tentativa. E o método de oxirredução, que a gente vai ver nas próximas aulas aí. Então, esses são os métodos, são o que? Metodologias que a gente usa para balancear uma equação química. E nessa aula a gente vai ver esse primeiro aqui. Bora ver o que é esse método chamado de método algébrico, tá? O método algébrico, gente, ele utiliza-se um conjunto de equações, onde as variáveis são os coeficientes estequiométricos. Então, você viu lá que na fórmulas químicas, à esquerda delas, aparecem os coeficientes estequiométricos lá, que são os números, né? Então, eu vou o quê? Substituir os coeficientes estequiométricos por quê? Por variáveis, que eu posso chamar de A, B, C, ou posso chamar de X, Y, Z, qualquer número, qualquer letra aí, qualquer variável que você quiser, tá bom? Então, vamos balancear essa equação química pelo método algébrico. A gente tem aqui, ó, NH4, NO3, formou NO2O e H2O, tá bom? Então, os coeficientes estequiométricos deles eu vou chamar o quê? De A para o NH4NO3, B para o N2O e C para o H2O. O que você vai fazer? Você vai ver os elementos químicos, vai formar equações químicas dessas informações que você tem aí. Como assim? Vamos lá, nitrogênio. O primeiro elemento que a gente tem aqui é o nitrogênio. A gente tem nitrogênio tanto no reagente, também tem que ter no produto. Então vamos lá, quanto nitrogênio você tem na primeira fórmula? Você tem um nitrogênio aqui, ó, o nitrogênio aqui, mais outro nitrogênio aqui. Então você tem o quê? 2 nitrogênio, né? 2 nitrogênio.
Então, o 2 do nitrogênio vezes o coeficiente estequiométrico na frente dele, que é eu estou chamando de A, vai ser o quê? 2A. Então, você tem 2A. Agora, quantos nitrogênio eu tenho no produto? Eu tenho aqui, ó, 2 nitrogênio vezes B. 2 nitrogênio vezes B dá o quê? 2B. Tá? Então, essa é a equação que você forma para o nitrogênio. O próximo elemento que a gente tem aqui, gente, é o que? O hidrogênio, né? O hidrogênio você tem 4 aqui. Então, 4 vezes A dá o quê? 4A. Tá bom? 4A. Aí você vai olhar para o produto. Quantos hidrogênio você tem lá? Você tem o que? Hidrogênio aqui, ó. 2 vezes 6, 2,6. Então, a fórmula do hidrogênio é 4A igual a 2C. Próximo elemento que a gente tem aí na fórmula é o oxigênio, né, gente? O oxigênio. Então, o oxigênio, você tem quantos oxigênio aqui? Você tem 3. Então, 3 vezes o A, 3A. Aí você vai olhar quantos oxigênios você tem no produto. Você tem o quê? Um oxigênio aqui multiplicando o B. Um oxigênio vezes B dá o quê? B. Aí você tem quantos oxigênios aqui na outra fórmula? Você tem só um. Então, um oxigênio vezes C dá C. Tá bom? Então, com isso você formou as equações. Você formou um sistema de equações. Aí, no caso, você vai o que? Resolver esse sistema. Você pode considerar qualquer um desses coeficientes. Eu vou considerar, por exemplo, aqui o A igual a 2. Ah, professor, pode ser 3, 4, 5? Pode, gente. Eu gosto de escolher 2 por conveniência minha. Então, eu vou considerar A igual a 2 aqui, que é um dos coeficientes, uma das variáveis que eu quero saber qual é. Tá bom? Então, considerando A igual a 2, você vai o que? Passar a resolver o sistema de equação que você criou. Então, vamos lá. Se A igual a 2, gente, o nitrogênio vai ficar o quê? O nitrogênio era 2A igual a 2B. Como eu tenho 2 aqui e 2 aqui, eu cancelo, tá? Se anula aqui, vai ficar A igual a B. Então, se o A é 2, o B é o quê? É 2. Então, você já descobriu que o B, aqui na equação química, ele é 2. Próxima equação química aí, gente. Nós temos o quê? A gente viu que para o hidrogênio, 4A igual a 2C. Como eu tenho dois números aqui divididos por 2, eu posso cortar. Corto aqui, vai ficar o quê? 1, vai ficar 1C, ou C, né? E aqui vai ficar 2. Então, o quê? 2 vezes o A é igual a C. Como 2 é 2, 2 vezes 2 dá o quê? 4. C é igual a 4. Próximo elemento, o oxigênio, gente. O oxigênio, a gente viu lá que a fórmula do oxigênio, né? A equação deu 3A igual a B mais C, né? No caso que nem precisa fazer. Por quê, gente? Porque eu já tenho que B é o quê? É 2. O C é 4. Então, 3 vezes o 2, que é o A, dá 6. Que é igual a 2 do B, que é igual a 4 do C. Eu já tenho isso daqui. Nem precisava fazer. Logo, gente, o A é o que? Ele é 2, como a gente supôs. O B é 2 e o C é 4. Com isso, você pega essa equação que está aqui em cima, que é a equação química que você quer balancear, e você substitui os dados. Então, vai ficar o quê? A equação 2NH4NO3, 2N2O e 4H2O. Aqui, no caso, esse 2 é o A, que eu caixei aqui. Esse 2 aqui, ele é o B. E esse 4 aqui é do C, né? Que tava bem aqui, ó. A, B, C. Tá bom? Só que o que acontece, gente? Toda essa equação aqui, ela é o quê? Ela é dividida por 2. Dá para dividir, porque os coeficientes aqui, ó. Eu tenho 2, 2 e 4. 2 dividido para 2 dá o quê? Dá 1. Dá 1. 2 dividido para 2 dá o quê? Dá 1. E 4 dividido para 2 dá o quê? Dá 2. Então, a equação química balanceada, com o menor número inteiros possível, é o quê? 1NH4NO3, 1NO2 e 2H2O. Com isso, a sua equação química ela está o quê? Balanceada. Por que ela está balanceada? Porque as quantidades dos átomos que formam os elementos químicos estão iguais. Você tem o que aqui, ó? 2 nitrogênio, 2 nitrogênio. Você tem o que? 3 oxigênio aqui. Olha, um oxigênio mais 2 vezes o oxigênio dá 2. 2 mais 1, 3 oxigênio. Com isso, gente, a sua equação está balanceada. Você tem aqui 4 hidrogênio. Aqui você tem o que? 2 hidrogênio aqui vezes 2, 4. Aí a sua equação está balanceada com os menores coeficientes estequiométricos possível. Esse é o método chamado método algébrico, no qual você vai fazer essas equações químicas e vai resolvê-las, tá, gente? É um método aí muito bom, bem funcional, tá bom?
Então vamos ver mais um exemplo para ver se vocês fixaram aí. Nós temos essa equação aqui, ó. Al2O3 mais HCl mais AlCl3 mais H2O. Eu quero que vocês balanceiem ela pelo método algébrico. Professor, eu preciso balancear ela? Precisa. Por quê? Porque a quantidade de átomos não está igual. Aqui você tem 2 alumínio, aqui você tem 1. Pronto. Basta ter um errado que os demais estão errados. Então não está balanceado. Então eu vou chamar de A para o reagente aqui Al2O3, B para o HCl, C para o AlCl3 e D para a água, tá bom? Aí de novo você vai fazer o quê? As equações. Qual o primeiro elemento que você tem aqui? Você tem o alumínio. Então o alumínio, nós temos o quê? 2 alumínios. Então 2 alumínios vezes A, 2A. Quantos alumínios eu tenho no reagente? Eu tenho apenas 1. Então 1 alumínio vezes C dá C. Então a fórmula do alumínio, a equação, é 2A igual a C. Próximo elemento, desculpa. Oxigênio. O oxigênio está bem aqui. Então, tem quantos oxigênios aqui? Eu tenho 3. 3 vezes A, 3A. Aí você vê quantos oxigênios você tem no produto agora. Você tem o quê? Oxigênio bem aqui. Então, 1 oxigênio vezes D dá D. Então, a fórmula do oxigênio é o quê? 3A igual a D. Próximo é o quê? Hidrogênio. Próximo elemento, tá bem aqui. Então, você tem o quê? 1 hidrogênio no reagente. Então, 1 vezes B dá B. Aí você vê quantos hidrogênios você tem no produto. Você tem 2 hidrogênios aqui, ó. 2 vezes D, 2D. Então, a fórmula de hidrogênio é o quê? B é igual a 2 vezes o D. E o cloro, que é o último elemento, você tem o quê? 1 cloro aqui. 1 vezes B, B. E quantos cloro você tem no produto? Passando a seta aqui, né, gente? Não vamos esquecer. Você tem o quê? 3 cloro. 3 vezes o C dá 3C. Então, você formou aí o teu sistema de equação. Aí você considera que A é igual a 2. Como eu falei, você pode considerar qualquer número. Eu gosto do 2, que ele é um número que não é 1. E é o quê? É um número menor possível inteiro, né? Tirando 1, que eu não gosto muito de utilizar 1. Eu gosto de utilizar o 2. Você pode colocar qualquer outro número que você quiser, tá bom? Então, gente, você já tem agora o seu sistema de equação. Agora você vai resolver ela considerando A igual a 2. Então, vamos lá, gente. Já que a gente está considerando A igual a 2, eu vou ter para o alumínio o quê? A equação era 2 vezes A igual a C. Então, 2 vezes 2, que é o A, dá o quê? 4. Então, C é igual a 4. Para o oxigênio, a equação tinha dado 3A igual a D. Então, vai ser 3 vezes o A, que eu considerei igual a 2, dá 3 vezes 2 igual a 6. Então, o D, ele é 6. Para o próximo, gente, hidrogênio. Hidrogênio, a fórmula lá deu que B é igual a 2 vezes o D. Então, B vai ser igual a quê? 2 vezes o D, que a gente acabou de achar aqui, que é 6. Então, 2 vezes 6 dá 12. B é igual a 12. E tem a equação do cloro, que não há necessidade de você fazer, porque você já tem todos aqui. Você tem A igual a 2, B igual a 12, C igual a 4 e D igual a 6. Mas se você quiser, você resolve aí. Aqui está dizendo que B é igual a 3 vezes o 6. Então, 3 vezes o que? O C, que é 4, vai dar o quê? 12, né? Então, B é igual a 12, que a gente já achou aqui em cima. Tá bom? Então, logo, gente, A é igual a 2, B é igual a 12, C é igual a 4 e D é igual a 6. Aí você joga na equação química bem aqui, que não estava balanceada. Joga o que você achou. O A, que estava bem aqui, vai ficar aqui. O B, bem aqui. O C vai ficar o 4. O D vai ficar o 6. Mas o que acontece, gente? Você tem 2, 12, 4, 6. Todos esses números são divisíveis por 2. E numa equação química, você tem que deixar ela balanceada utilizando os menores números inteiros possível. Como todos podem ser divididos por 2, você pode diminuir essa equação. Então, o que fica? 2 dividido para 2, fica 1 aqui. 12 dividido para 2, fica 6. 4 dividido para 2, fica 2. E 6 dividido para 2 fica 3. Então, a equação química balanceada e mais reduzida possível é essa. 1Al2O3, 6HCl, formando 2AlCl3 mais 3H2O. Agora, a tua equação ela está balanceada, porque os números dos átomos que formam os elementos químicos, as quantidades, elas estão iguais. Você tem aqui, ó, 2 alumínios, e aqui você tem o quê? 2 alumínios, 2 vezes o alumínio. Aqui você tem 3 oxigênio aqui, e aqui você tem, ó, 3 vezes esse oxigênio, 3 oxigênio. Você tem o que? 6 hidrogênios aqui, e aqui você tem o que, ó?
2 vezes 3, 6 hidrogênio. Cloro, você tem o que? 6 cloro, né? 6 vezes o cloro, 6 cloro. Aqui você tem o que? 3 cloro vezes esse 2 está aqui na frente, 6. Então, gente, todos os átomos estão em, que? Em quantidades iguais. E a equação química está o que? Balanceada. Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Esse é o método algébrico, é um dos métodos para resolver uma equação química. Eu espero ter ajudado, tá? A gente sei que os alunos, às vezes, eles sabem como fazer, só que eles são ruins na matemática. Essa é uma dificuldade que nós vemos. Os alunos conseguem fazer equações bacana lá, o sistema de equações legais, só que ele não consegue resolver porque eles acabam multiplicando errado, somando errado, tá, gente? Infelizmente, isso é uma deficiência matemática, nem às vezes é só química. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais.